Fala galera, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta, eu sou o Bruno e hoje a gente está trazendo uma receita de pizza para forno caseiro, já que esse é um pedido recorrente lá nos comentários. Importante, no forno da nossa casa a temperatura não é tão alta quanto um forno a lenha, por isso a massa leva mais tempo para cozinhar e passando mais tempo dentro do forno ela perde muita água e pode ficar ressecada, tipo um biscoito, isso não é o ideal. A notícia boa é que a gente consegue resolver isso adicionando uma boa quantidade de azeite na receita, porque a gordura dele vai ajudar a manter a massa mais macia. Além disso, quanto menos tempo ela levar para assar, melhor, por isso que eu recomendo muito que você use uma pedra refratária, porque vai fazer toda a diferença. Eu vou deixar na descrição o link para umas pedras refratárias e se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Comprando pelo nosso link, você está ajudando a manter o canal e se você fizer isso, eu te agradeço imensamente pelo carinho. Agora vamos nessa, que eu vou te ensinar uma técnica italiana que vai elevar a qualidade da sua massa, que é a biga. A biga é um pré-fermento italiano usado para agregar sabores, aromas e texturas nas massas de pizzas e pães. E eu posso te assegurar que se você usar essa técnica, vai ter uma massa super aromática e saborosa. Então se é isso que você está buscando, fica ligado até o final do vídeo para aprender, porque é super fácil. Ela é feita usando somente farinha, água e fermento numa etapa anterior à confecção da massa. Isso significa que a gente vai deixar essa mistura agindo por um tempo na geladeira e só depois misturamos o restante dos ingredientes. Com isso, além de conseguirmos mais sabores e aromas, vamos ter uma massa mais leve e de fácil digestão. Esses são os ingredientes para a gente fazer a nossa biga: 250 gramas de farinha, 125 ml de água e 1 grama de fermento seco, que você pode substituir por 2 ou 3 gramas do fresco se preferir. A gente começa misturando o fermento seco na água e mexendo para dissolver bem. Como a biga é uma mistura rápida e seca, eu não recomendo adicionar o fermento na farinha, já que ele não teria tempo para ser absorvido corretamente. Depois adicionamos a mistura líquida na farinha e vamos mexer. A ideia aqui não é sovar, só misturar grosseiramente esses ingredientes. Evite deixar sobras de farinha no fundo e nas laterais e procure formar pedaços pequenos, então se precisar, corte os pedaços grandes. No final, a biga deve estar assim. É só cobrir com um pano umedecido para ela não ressecar na superfície e usar um recipiente que vede bem. Depois de pronta, a biga vai para a geladeira, onde vai ficar por 16 a 24 horas. Antes de incorporar a biga, ela precisa ficar 1 hora em temperatura ambiente. Eu adiciono água em um recipiente onde vou colocar os pedaços da biga. Pedaços pequenos são melhor absorvidos, então se precisar, corte os pedaços grandes. Eu não adiciono esses pedaços grudados no recipiente porque eles não se dissolvem e podem formar pequenos grumos na massa na hora de bolear. Vá apertando com a mão e misturando os pedaços de biga na água. Aos poucos eles vão ficando macios e soltando os seus componentes. Essa mistura é bem rápida e quando a água estiver ficando com essa cor, é hora de adicionarmos o açúcar, que aqui tem a função de ajudar no cozimento, deixando a borda mais dourada. E em seguida a farinha. Para essa receita eu estou usando uma farinha tipo 1 nacional e vou deixar as informações sobre ela na descrição do vídeo. Misture lentamente, aqui não tem por que ter pressa, já que a farinha precisa de um tempo para absorver todos os outros ingredientes, e quando isso acontecer, a gente acrescenta o sal.
Depois de incorporar o sal, passe a massa para uma bancada para começar a sovar. A sova dessa receita é bem tranquila, já que essa é uma massa super fácil de se trabalhar. Quando sentir que já incorporou tudo, é hora de adicionarmos o nosso último ingrediente, o azeite. Como essa receita é para cozimento em forno caseiro, o azeite é super importante, já que ele tem a função de evitar o ressecamento, deixando a massa mais macia. Repare que eu não adiciono tudo de uma vez, fiz isso em 2 etapas, colocando metade da quantidade por vez. Isso é super importante, porque a farinha precisa de tempo para absorver a gordura. Quando não tiver mais azeite no fundo do recipiente, passe a massa para a bancada para sovar. Quando a massa tiver absorvido todo o azeite, você vai notar que apesar de ela estar homogênea, ainda não está lisa. É assim mesmo, ela precisa relaxar um pouco, por isso a gente vai dar um descanso em geladeira por 30 minutos. Nesse tempo, a massa vai relaxar, a temperatura vai baixar e a farinha vai absorver melhor todos os ingredientes. Quando tirar da geladeira, você vai se surpreender com a diferença ao ver uma massa mais relaxada e fácil de manipular, e rapidamente vai conseguir deixar ela bem lisinha. Olha só que massa linda! A finalização na bancada é bem rápida, só para alinhar a cadeia de glúten e deixar a massa lisa. Antes de bolear, precisamos deixar descansar por mais 20 minutos, mas dessa vez em temperatura ambiente. A nossa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas que você pode usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Essa massa está com 60% de hidratação, é bem fácil de trabalhar e ótima para quem está começando a se aventurar no mundo das pizzas. Quando você tiver dominado essa receita, fique à vontade para hidratar mais ou usar mais azeite, sempre respeitando o limite que a sua farinha aguenta, ok? E se quiser saber mais sobre farinhas para pizza, temos um vídeo só sobre esse assunto e eu vou deixar o card e o link na descrição e recomendo que você dê uma olhada porque tem muitas informações interessantes. Depois de bolear, a nossa massa vai maturar em geladeira por 24 horas, gerando aromas e sabores mais complexos.
Quando retirar da geladeira, deixe a massa em temperatura ambiente até as bolinhas dobrarem de tamanho. Esse é o momento certo de assar as pizzas. Essas marcas que você está vendo são sinais de que a massa teve uma fermentação adequada, e para abrir eu gosto de usar semolina de trigo porque ela agrega sabor. Na hora de abrir, use a ponta dos dedos para empurrar os gases da fermentação para as laterais, se quiser obter uma borda aerada e alveolada. Se não for o seu caso, você gosta de uma borda menor, é só continuar empurrando a massa até o final. Não se preocupe em abrir a massa toda de uma vez, porque antes de ir ao forno a gente ainda tem a oportunidade de esticar a massa e ganhar mais alguns centímetros. Como a maioria dos fornos caseiros atinge no máximo 250 graus, a gente precisa pré-assar a massa só com o molho de tomate primeiro. Isso porque a massa e o queijo têm tempo de cozimento diferentes. Fazendo isso, você evita o dilema de optar por uma massa crua ou um queijo queimado. E mais uma dica: coloque uma boa quantidade de molho no centro da massa para evitar que ele cresça durante o pré-cozimento. Tá aí o que eu falei sobre esticar a massa e ganhar mais alguns centímetros. Eu recomendo que você use uma pedra refratária pré-aquecida por 40 minutos na temperatura máxima do seu forno. A pedra refratária simula o piso de um forno em alta temperatura e despejar a massa sobre ela é o que vai proporcionar um bom crescimento da borda e um cozimento mais rápido. O meu forno atinge 250 graus e o pré-cozimento levou 4 minutos. Depois de pré-assada, adicione mais molho porque ele evapora no primeiro cozimento e em seguida você pode adicionar a cobertura. Hoje eu vou fazer uma pizza de calabresa com cebola. Começo com parmesão ralado porque o parmesão salgado levanta todos os outros ingredientes e em seguida a mussarela picada. Eu gosto de dourar a linguiça bem rápido numa frigideira e tirar o excesso de gordura. Também corto a linguiça porque acho visualmente mais bonito. Deixo a cebola para o final e finalizo com um fio de azeite e está pronta para ir ao forno. Deixe cozinhar até a borda estar dourada conforme o seu gosto. No meu forno foram precisos mais 4 minutos na função grill. Lembrando que no final, a pizza deve ter crocância, mas ainda estar macia. Não deve ser dura nem ressecada. Se isso acontecer, pode ser que você tenha cozinhado em baixa temperatura, passando o tempo demais no forno e ressecou.